Há lugar para todos na obra do Senhor. Porque há algo diabólico em nosso meio. É pessoas se levantando com dirigentes, com obreiros. É um tal de abrir ministério aqui e ali. Para se adaptar ao seu modo de vida. A Assembleia de Deus vai fazer 100 anos. E há 100 anos ela anda no Pentecoste, na doutrina bíblica da palavra de Deus. Abandone o pecado. Fique na posição em que você foi chamado. Você virá para ti. A Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém. 380 saíram fora. Mas 120 ficaram. Vão ficar firmes ali. 120 obreiros cheios do Espírito Santo. 120 homens, aleluia, cheios da graça, cheios do poder. 120 pessoas ali dentro. Não, se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus falou, vai ser acerca do meu ministério, vai se cumprir. Se Jesus prometeu para os Senhores, vai acontecer. A obra que Deus colocou nas tuas mãos vai frutificar, vai prosperar. Não se preocupe, Deus é contigo. Aonde vocês forem, aonde os Senhores pisarem, aonde vocês colocarem as mãos, não se preocupe. O Senhor coloca as mãos dele lá. Onde você profetizar, pode estar fechado, pode dizer que não vai nascer, não vai crescer, não vai frutificar. Pregue a verdade, fale a palavra. Caminhe em oração, caminhe no jejum, caminhe na palavra. Na palavra você vence, na palavra você triunfa, na palavra você prospera, na palavra você caminha. A Bíblia diz que eles ficaram ali. E de repente, irmão, é desse jeito. De repente, veio um vento dentro do lugar onde eles estavam. É mais ou menos como aqui nessa noite. O vento foi adentrando e você veio ouvir uma língua estranha ali. Você foi ouvir um glória ali. De repente, algum foi torcendo ali. De repente, você veio dando um corpo de Kung Fu ali. É mais ou menos assim, irmão, como nessa noite. O Espírito Santo vai enchendo um. O Espírito Santo vai tocando o outro. De repente ele cura um aqui, de repente ele tira o câncer de outro ali, de repente ele batiza um Espírito Santo ali, de repente não é da nossa maneira, não é programado não, é do jeito dele, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Nessa noite levante as suas mãos, porque chegou a tua vez, chegou nessa noite, é hoje que o Senhor enche a tua vasilha até o tutano. É hoje que o Senhor te dá dons espirituais nessa noite para a grande obra missionária que Deus conta com você. A igreja nasce no mover do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João estão indo ao cenáculo. De repente eles se deparam com um homem paralítico pedindo esmola. Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e ande, os seus tornozelos se firmaram. Em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em Atos capítulo 15, toda Jerusalém já tinha sido impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, irmãos, o rol de membros estava tão grande que o Senhor separa alguns obreiros para administrarem as tarefas da igreja. Em Atos capítulo 7, Deus pega um daqueles 7 diáconos, formou Estevão e o promove evangelista. E a Bíblia diz em Atos 6:10 que ninguém podia resistir ao Espírito e à sabedoria que Estevão falava. Em Atos capítulo 7, versículo 55, Pedro tem uma visão, aleluia, ele vê o Senhor à direita, os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita do
passando, irmão. Aleluia, que calando a voz do profeta, morre Estevão. Pensa ele que calaria a voz, aleluia, da igreja, aleluia. Mas Deus visita um diácono, por nome, aleluia, por nome Filipe. Filipe vai chegando agora na cidade de Samaria. E quando ele chega na cidade de Samaria, ele depara com um mágico por nome Simão. Simão fazia tantas mágicas e prodígios ali, que quando as pessoas olhavam para Simão fazer tudo aquilo ali, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, aleluia. E todos admiravam Simão. Mas Filipe vai chegando, como quem não quer nada. Ele vai tomando, vai se aproximando, abre a Bíblia Sagrada e começa a falar desse evangelho poderoso. Eita, evangelho poderoso! Daqui a pouco ele começa a ver paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Aleluia, as pessoas começam a observar aquele movimento, Deus operando ali. As pessoas vão deixando de olhar Simão e vão para o lado de Filipe. O encope de Simão vai caindo, senhores, aleluia. A multidão de Simão vai passando para o lado de Filipe, aleluia. E quando Simão observa aquilo, eu penso que ele guardou a maletinha de mágica, foi observar o que estava acontecendo ali. De repente, quando ele vê paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, sabe o que aconteceu? Até Filipe, até Simão teve que levantar as mãos no céu e aceitar Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que toda Samaria foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, Deus, aleluia, requisita o maior perseguidor que a igreja teve, o terrorista, por favor do judaísmo, aleluia. Ele matava os crentes, aleluia. Mas Deus requisita esse homem por nome Saulo, chama Ananias e diz: Ananias, aleluia, vai até onde está Saulo, impõe as mãos sobre ele, porque ele será cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, aleluia, a Bíblia diz que Pedro pregando na casa de Cornélio, todos os que estão ouvindo Pedro pregar na casa de Cornélio são tomados e são cheios pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 11, pela primeira vez o Evangelho chega em Antioquia, e pela primeira vez também os cristãos crentes são chamados de cristãos. Em Atos capítulo de número 12, querido irmão, o inimigo furioso com o crescimento da igreja pega Tiago por intermédio de Herodes, mata ele, lança Pedro no cárcere. Pedro fica preso, mas a Bíblia diz que a igreja foi orar. Quem já ouviu essa palavra oração? Deixa eu ver. É na oração que você vence, é na oração que você triunfa. A igreja foi orar, de repente Deus envia um anjo até onde estava Pedro, aleluia. E o anjo diz: levanta Pedro, porque ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. E a Bíblia diz que Pedro sai dali e vai pregando o evangelho poderoso do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que eles estavam numa consagração, em oração. De repente o Espírito Santo vem e diz: separai-me Paulo e Barnabé para uma grande obra que eu tenho chamado. Em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé saem para evangelizar a cidade de Listra, Derbe, Icônio e a cidade do sul da Galácia. A Bíblia diz em Atos 16 que o evangelho chega com poder em Filipos. Em Atos 17 o evangelho chega com poder em Tessalônica. Em Atos 18 o evangelho chega com poder em Corinto. Em Atos 19 o evangelho chega com poder em Éfeso. Em Atos capítulo 20 esse evangelho poderoso chega na cidade de Troade. Amado irmão, em Atos capítulo 21 o diabo quis calar, aleluia, a unção que estava na vida de Paulo. A Bíblia diz que prendem Paulo. Paulo é levado para a fortaleza de Antônia, mas no capítulo 22 de Atos, Paulo vai descendo as escadarias de Antônia e prega esse evangelho poderoso, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 23, Paulo evangeliza o Sinédrio, cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 24, Paulo evangeliza o governador Félix. Em Atos capítulo 25, Paulo evangeliza o governador Félix.